Passo agora a palavra ao Presidente do Conselho Regional de Lisboa, João Sano. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer à Sra. Bastonária e à Sra. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos a oportunidade que me deram de estar aqui em mais um dia que marca a diferença pela positiva, o dia que comemora a mulher e que, apesar de tantos avanços, continua a ser importante assinalar. Não deveria ser, mas ainda é, e vamos com pequenos passos, como eu vi aqui há pouco, tentar mudar esta realidade. A verdade é que ainda há muito trabalho para fazer e os temas escolhidos para o painel que se vai seguir são disso um exemplo, uma excelente ilustração. A mulher, todas as mulheres, continuam a ser de alguma forma um alvo fácil. Perdoa-me a expressão crua para novos e velhos ataques. Afinal, com o progresso e a evolução tecnológica, parece que a única coisa que se consegue é abrir novas frentes em que as mulheres são as principais vítimas. Por exemplo, o advento das redes sociais e da digitalização dos mídias parece servir apenas para multiplicar o impacto e a abrangência de qualquer ataque que antes chegava a um universo mais restrito. Recordo um depoimento um pouco assustador da doutora Paula Cosme Pinto, há 2, 3 anos, num jantar da APMJ, que de facto muito me impressionou, porque a crueza dos factos era assustadora. Tenho a certeza que ela vai relatar esses factos aqui, portanto dispenso-me de os repetir, mas permita-me felicitá-la por aquele depoimento que achei extremamente importante. Eu ainda quero acreditar que essa mesma montra digital nos vem ajudando a também combater com as mesmas armas da mediatização, os ataques e os problemas que pesam sobre a condição feminina. Um exemplo que conheço bem, infelizmente, é o da violência doméstica, quer a título profissional como advogado, quer no exercício da presidência do Conselho Regional de Lisboa. Este é um fenómeno que o progresso parece não só não conseguir parar, mas, pelo contrário, encontra novas formas de se instalar. No Conselho Regional de Lisboa, dinamizamos periodicamente iniciativas sobre a violência doméstica, iniciativas essas que tiveram a honra de contar com a presença da Sra. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, a qual desde já também reitero os agradecimentos por essa participação. São infelizmente muitas as mulheres que me abordam à margem desses eventos com queixas muito concretas de falta de apoio, que se materializa de várias formas. Uma delas, talvez a principal, e da qual todos somos testemunhas quase diárias, foi um certo paternalismo do sistema judicial, com muitas decisões que são, no mínimo, inconcebíveis e inaceitáveis. Falo de decisões como a recentemente mediatizada, não foi bem uma decisão, foi um requerimento de suspensão provisória de processo, em que uma juíza concordou com uma senhora magistrada do Ministério Público que a solução para um caso de violência doméstica, no fundo, era decretar que o arguido devia levar a vítima a jantar e dar um passeio lúdico. Eu não tenho palavras para qualificar esta proposta e acredito que ninguém nesta sala terá. Que sinal dá a justiça às demais vítimas e potenciais queixosas com uma decisão destas? Creio que todos sabemos a resposta. No momento em que a atenção mediática a TV tornou mais clara, mais normal, a denúncia de crimes de violência doméstica, e em que a reboque dessa mediatização a sociedade está mais alerta e mais disponível para combater e ajudar a denunciar estes crimes, o que faz o sistema? Penso que a resposta não é satisfatória, temos que mudar essa resposta. Quiçá, a resposta é mesmo que a mulher tem que ter respeitinho pelo marido ou companheiro e que uns jantares e umas flores valem bem umas bufetadas ou uns empurrões. Faz parte, dizia-se então. Eu ainda sou do tempo em que entre marido e mulher não se metia a colher. Quero acreditar que esses tempos já passaram. Esta forma de abordar os casos não pode ser aceita numa sociedade como a nossa, em que as mulheres cada vez têm um papel mais relevante, e ainda bem, porque na nossa profissão é claro e evidente, já são a maioria e em todas as profissões jurídicas, quando uma mulher ganha coragem para fazer uma queixa por violência doméstica, é preciso que todos os agentes envolvidos percebam que o tempo para soluções de terapia de casal já passou, quiçá nunca existiu. Nem o sistema judicial deve funcionar em terapia de casal. Isso é em outro âmbito. Uma vítima não pode chegar a um tribunal e ser tratada com alguma infantilidade, com as suas queixas a serem desvalorizadas ao nível de uma mera birra, por falta de atenção do cônjuge que se trata com os jantares à luz de velas. No momento em que a sociedade parece finalmente ter interiorizado que os crimes de violência doméstica
já não são do domínio de entre o homem e a mulher ninguém mete à colher, é urgente que todos nós, que participamos no sistema judicial, estejamos à altura de cumprir o nosso papel sem falhas. Para isso, é urgente dinamizar uma espécie de literacia da violência doméstica, uma formação que capacite todos os agentes para o que está em causa neste tipo de crimes, a começar pela psicologia essencial nestes casos, quer para as vítimas, quer para os agressores. Essa é, aliás, outra das queixas que as mulheres que passam por este flagelo fazem com frequência. A falta de acompanhamento psicológico e muitas vezes demais eu diria, a falta de acompanhamento jurídico desde a primeira hora. É que muitas vezes essa primeira hora ainda é antes do momento da queixa. E é um processo prévio em que a vítima nem sequer sabe que instrumentos tem ao seu alcance, nem como se defender, nem como se desenvolvem os processos. Não sabe se precisa ter muito ou pouco dinheiro, se pode ter acesso a uma morada alternativa ou ter dispensa do trabalho. Ou seja, nem sabe que existe algo chamado Estatuto da Vítima de Violência Doméstica. É importante ir à raiz do problema, é importante colocar apoio jurídico desde o início, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, em todas as associações que possam receber estas mulheres naquela fase da violência psicológica. Muitas vezes elas nem sequer sabem que é violência doméstica, infelizmente. Por vezes, essa falta de acompanhamento jurídico, que é ainda mais grave quando se trata de uma família em que existem filhos, caso em que uma mulher vítima desinformada ainda hesitará mais em procurar defender-se ou queixar-se. E quando o fizer, provavelmente não terá quem a ajude a defender os direitos dos seus filhos e os seus próprios direitos relativamente aos filhos. O subtítulo desta conferência é, e bem, parabenizo a organização por isso, o que se impõe é nos diferenciar. E eu acho que também no caso da violência doméstica, ainda há muitos aspectos em que temos de marcar a diferença. E esse também é o papel dos advogados e das advogadas. Mostrar que a nossa presença e o nosso trabalho podem fazer a diferença na vida de uma mulher vítima deste tipo de crime ignóbil. No Conselho Regional de Lisboa temos trabalhado para que esse papel próximo, presente e assertivo chegue cada vez mais e a mais mulheres, apostando em proporcionar apoio desde aquela primeira hora de que falei anteriormente. Temos feito protocolos com várias juntas, com várias câmaras, porque entendemos que será provavelmente aquela situação e aquela altura em que a vítima se sente mais só e mais confusa em relação às opções que pode, deve ou quer tomar. E aqui, que como vimos defendendo, o aconselhamento jurídico pode e deve dar logo um primeiro passo, estando presente nas primeiras abordagens a estas vítimas. É essencial mesmo. Esse apoio precoce passa desde logo pela participação, como já referi, nos gabinetes de consulta jurídica, que materializam a garantia de acompanhamento a efetuar por advogado, prevista no regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das suas vítimas. É nosso desejo multiplicar a celebração deste tipo de protocolos e queremos intervir cada vez em fases mais precoces dos casos de violência doméstica. Mas o papel dos advogados deve ir mais longe e passa também por desenvolver um perfil adequado e uma formação específica. É que um advogado que trabalha nestes casos precisa não só de um sólido conhecimento técnico, mas também de uma inteligência emocional elevada que lhe permite usar e optar pelas abordagens e estratégias mais adequadas à sua situação formal e psicológica. Ou seja, uma formação multidisciplinar e um conhecimento alargado sobre a abordagem aos casos de violência doméstica. Acredito que este tipo de formação deve ser dinamizado por todos e junto de todos os agentes da justiça que estejam envolvidos neste tipo de casos. Uma forma de melhorar a tal literacia para a violência doméstica de que falei anteriormente, acredito que o Dia da Mulher não serve apenas, nem sobretudo, para distribuirmos flores ou para jantares só de mulheres ou outras coisas que são usuais nesta altura. Ainda que esses gestos e essas situações sejam de dinamizar. Serve apenas para marcar a diferença, e marcar a diferença em advocacia significa para mim mostrar como os advogados podem contribuir para tornar o mundo melhor. Foi por essa razão que achei que hoje devia trazer aqui este tema, que não sendo agradável tem de ser enfrentado, pois ainda exigirá muito trabalho até ao dia em que não seja preciso chamar a atenção para ele. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo um excelente dia da mulher a todas.